Oi, estou aqui, né, para falar sobre o teorema número 7, né, do livro do Elan, do capítulo 3, que é o sequência dos números reais, né, esse capítulo. O que é que fala esse teorema? Vamos lá. Só vou ler, né, o que é que fala ele, inicialmente. Se o limite de x de n é igual a zero, e o y do n é uma sequência limitada, convergente ou não, então o limite da multiplicação de x de n por y de n dá zero. Bom, antes da gente fazer a demonstração, eu vou falar um pouco sobre o que cada coisinha está falando, né? O que é que ele afirma inicialmente no teorema? Que o limite de x de n ele é zero, tá? Ele afirma que o limite ele é zero. Ele também afirma que o y de n ela é uma sequência limitada, convergente ou não. O que seria uma sequência limitada? Como o próprio nome já diz, vai ser uma sequência de números, tá? Só que uma sequência limitada tem duas vertentes. Pode ser somente uma sequência limitada, né? Que é uma sequência limitada constante, que é aquela sequência quando não há variação de números, né? É o mesmo número, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. E tem a sequência limitada, que pode ser crescente ou decrescente. Como é que eu sei? Crescente ou decrescente? E também tem outra notação que é a mais usada, que é superiormente ou inferiormente. Para essa sequência, especificamente, se a sequência y do n ela ser limitada, ela tem que ser inferiormente e superiormente, tá bom? Ou pode ser uma, ou pode ser a outra, ou as duas ao mesmo tempo. Mas o importante é que seja uma sequência limitada. Essa sequência limitada, como é que eu sei que ela vai ser superiormente ou inferiormente? Ele afirma que esse y do n ela é uma sequência limitada. Então, consequentemente, para essa sequência ela ser limitada superiormente, esse y do n ele tem que ser menor ou igual com um outro número qualquer, que eu vou chamar ele, não um número, né, mas uma letra, tá? Aqui eu vou chamar de beta e também vou chamar outra letra de alfa. Essas duas letras, elas são números reais. E esse nzinho do y do n, ele é um número natural, tá bom? Aí esse y do n, para ele, essa sequência, ela ser superiormente, o que acontece? Esse y do n, que esse nzinho, ele é um número natural, ele tem que ser menor ou igual a o beta, que eu falei que é um número real, tá bom? Agora, como é que eu sei que esse limite ele vai ser superiormente? Como eu falei, se esse y do n ser menor do que esse beta, então, consequentemente, essa sequência vai ser limitada superiormente. E com isso, ela será uma sequência decrescente, uma sequência não crescente. Decrescente é quando ela está diminuindo, uma sequência que está diminuindo. 2, 1, 0, menos 1, menos 2, e assim sucessivamente, quando a sequência está em diminuição. E como é que eu sei que o limite ela é inferiormente? O contrário. É quando esse y do n ele for maior ou for igual àquela outra letrinha que a gente disse que era real, que é o alfa. Tá? Pode ser qualquer tipo de letra. Então, vai ser inferiormente. Se superiormente ela é decrescente, não crescente, inferiormente, essa sequência ela vai ser crescente, não decrescente, que é a mesma nomenclatura, né? Então, para ser superior, esse y de n tem que ser menor do que esse número real, que eu chamei de beta, e para ser limitada inferiormente, esse y de n tem que ser maior ou igual a outra letra qualquer que eu estou chamando de alfa, tá bom? Que também é um número real. Só que para a sequência ser limitada, como eu falei, ela tem que ser, somente se essa sequência ela vai ser limitada, se ela for limitada superiormente e inferiormente. E esse y de n pertencer a esse conjunto do alfa e do beta. Está ali dentro deste conjunto, né? Que ele fala o quê? Que para ser superior, o y de n tem que ser menor ou igual que o beta. E para ser inferiormente, ele tem que ser maior ou igual que esse alfa. Então, quer dizer o quê? Que o y do n ele está entre esses dois números reais, certo?
Aí ele fala também no teorema que essa sequência é limitada e ela vai ser sendo convergente ou não, tá bom? Agora, o que seria uma sequência limitada convergente? É quando este limite, ele tem um número. Quando ele se determina. Quando eu calculo esse limite, eu acho um número, tá? Por exemplo, eu tenho esse limite de y do n, que eu estou tratando de y do n. Dá um valor qualquer, dá um L, que é o valor do limite. Então, se deu um valor, então essa sequência limitada ela é convergente. Se essa sequência não der um valor, então ela é divergente. Então, como é que fala o teorema, não o teorema, mas a notação de uma coisa convergente? Quando eu tenho um limite de y de n, que é igual a L, né? Esse L é um valor qualquer, diz-se que a sequência y de n converge para esse L, ou tende para esse L. Então, uma sequência que possui limite chama-se convergente. Então, é o caso, por exemplo, do início do teorema, que ele fala que o limite de x de n é igual a zero. Ele está determinando um limite para esse x de n. Ele diz que é zero. Então, isso quer dizer o quê? Que esse limite de x de n ele será convergente. Aí, no finalzinho, ele fala, então, a multiplicação de x de n e y de n vai dar zero. Tá bom? Porque ele afirma que x de n é zero. E ele afirma que y de n ele é uma sequência limitada. Então, consequentemente, quando eu multiplicar os dois, vai dar a numeração zero. Mas como eu vou chegar nisso? Por exemplo, como é a demonstração? Ele fala, existe um C qualquer, né? Esse C qualquer é maior do que zero, tal que o y de n, que ele afirma com a sequência limitada, o módulo dele, ele vai ser menor ou igual que este C, tá bom? Por que menor ou igual que esse C? Porque ele afirma que esse C ele é maior do que zero. E quando eu falo que y de n é menor ou igual que esse C, o que afirma para este C? Ele fala que C é maior do que zero, tá bom? Então, quando eu pego esse y de n, que ele afirma com a sequência limitada, ele vai ser menor ou igual que esse C, para todo n pertencente às naturais. Voltando, o n ele é um número natural. Dado arbitrariamente outro número qualquer, que aqui eu estou chamando de epsilon, né? Epsilon vai ser maior do que zero. Existe um n0, já é outro n, né? n0, que também pertence aos naturais, tal que o n inicialmente, ele obrigatoriamente vai ser maior que esse n0, que está junto com o epsilon. Então, com isso, que afirma que o x do n, que foi aquele limite que eu dei inicialmente, que era zero, ele vai ser menor do que epsilon sobre c. Agora, por que isso acontece? Se ele diz que c é maior do que zero e epsilon maior do que zero, eu não posso dizer que epsilon vai ser maior do que c, ou c maior do que epsilon. Então, se eu colocar, aqui eu estou colocando epsilon maior do que c, colocar o c para o outro lado da desigualdade, vai ficar epsilon sobre c é maior do que zero. E ele afirma que o n ele é maior que n0. Consequentemente, o x do n vai ser maior do que o epsilon sobre c, tá bom? Por quê? Porque o epsilon sobre c não é menor do que zero. Então, consequentemente, esse x de n, né, que ele está afirmando, esse n e esse n0 são naturais. Se são naturais, eles são maiores do que zero. Então, que isso quer dizer o quê? Que o epsilon e o c também são naturais, porque ele afirma que os dois são maiores do que zero. Então, com isso, o x do n vai ser maior do que o epsilon sobre o c. Então, o n, né, que ele afirma que é maior do que o n0, consequentemente, o x do n multiplicado com o y do n, né, ele afirma isso, que n menor que n0, consequentemente, vai chegar nessa multiplicação de x de n e de y de n. Quando eu tenho, e ele coloca em módulos, os dois, em módulos x de n vezes y do n.
tenho uma multiplicação, eu não posso separar os dois em dois módulos? Posso. Então, x de n vezes o y do n. E ela afirma que o que com isso? O x do n, eu não falei no início do meu teorema que o x do n é quem? Ele é menor, desculpem, do que ε sobre c. Então, eu só substituir aqui. X de n, coloquei ε sobre c. Vezes o y do n. Quem é o y do n? Ele não falou no início do teorema da demonstração que o y do n ele é maior ou igual que c. Então, quando eu coloco ε sobre c vezes c, o c morre e só vai ficar o ε. Então, o que eu afirmo com isso? Que na notação de limite, eu não tenho o limite de x de n igual a a. Para isso acontecer, eu coloco o limite, o a coloco para dentro, o limite de x de n menos a tem que ser 0. Então, o que é que afirma este finalzinho de teorema? Que quando eu tenho, não deu quem? Quem foi que deu nessa multiplicação de x de n por y de n? Deu quem? O ε. Então, se por acaso aqui fosse 0, obrigatoriamente também não ia dar o 0. Por quê? Veja, aqui eu tenho. Então, o n maior do que n0. Desculpa. Então, quando eu junto os dois, o x de n vezes o y do n, quando eu separo os dois, eu vi e eu demonstrei que voltou e deu o ε. Porque ele afirma que o x de n ele é maior do que o ε sobre c. Quando eu chego nessa forma de x de n menor, desculpem, do que ε sobre c, no lugar do c, eu não posso colocar x do n, y do n, porque no início da demonstração, ele afirma que c, o y do n, ele é menor ou igual que c. Então, se é menor ou igual, eu posso substituir o c por y de n. Então, por isso que estava o x do n sozinho e se transformou em x do n vezes o y do n, tá? Porque eu substituí o c por ele. Aí ficou x do n vezes y do n menor do que ε, né? Pegando desta notação que ele deu. Aí quando eu multiplico os dois, né? Eu vi que eu multiplicando também deu ε. Então ficou ε menor do que ε. Deu um valor e o mesmo valor na desigualdade. Então o que isso quer provar? Se deu ε, então obrigatoriamente quando eu multiplicar os dois, vai dar o 0, que é o valor do limite, que ele fala no início, que o limite de x de n é 0. Se o limite de x de n é 0, então obrigatoriamente, e se y de n é uma sequência limitada, então obrigatoriamente, quando eu for multiplicar esses dois elementos, x de n e y de n, o limite deles também vai dar 0, tá bom? Tchau.